Olá, irmãos! Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo eu quero falar sobre a santificação, um outro aspecto da doutrina da salvação bíblica. Santificação significa separar. Separar algo ou alguém para uma situação específica. A santificação, o termo em si, ocorre mais de 300 vezes no Novo Testamento e 760 vezes no Antigo Testamento. E sempre é falado nesse contexto, de separar coisas ou alguém para uma obra específica. A santificação, ela é um processo em que mortificamos a nossa carne para nos parecer mais com Cristo, em detrimento da nossa natureza pecaminosa. A santificação, ela não é a erradicação do pecado. A santificação só acontece naqueles que nasceram de novo e são salvos em Cristo. Note bem, salvos em Cristo. Eu quero deixar para vocês duas citações de dois pastores pentecostais que falam sobre a santificação. O primeiro é o pastor Donald G., pastor pentecostal e estudioso americano. Ele diz assim, sobre a santificação no comentário dele: é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através da própria vida de Cristo. Permanece para sempre na vida e no caráter do crente. A outra citação é do pastor Eliezer. Nós estamos sendo salvos através da santificação, a limpeza que o Espírito de Cristo opera pela palavra de Deus em nossa vida. João, capítulo 15, versículo 3. A palavra de Deus nos afasta do mundo de pecado e com isso estamos sendo salvos pela chamada santificação. A santificação, ela é diferente da justificação em pelo menos dois sentidos. Enquanto a justificação trata da nossa posição diante de Deus, a santificação trata do nosso estado aqui na terra. Enquanto a justificação é um ato de declaração do próprio Deus, declarando-nos justos, a santificação é um processo que nos faz justo. Note bem, a santificação plena só vai acontecer na era vindoura. Bom, a santificação é uma doutrina bíblica bastante importante. Para entender mais sobre a santificação, basta ler o capítulo 6 do livro de Romanos. No capítulo 6, vai tratar sobre o processo da santificação e a importância na vida do crente. A santificação, ela também tem origem na graça salvadora de Deus. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus na salvação. Ou seja, simplesmente Deus quis salvar. Mesmo o homem sendo pecaminoso, mesmo o homem sendo destituído desta glória. Então, tanto a justificação como a santificação são produtos e são originados na graça. A santificação, ela se dá por quais fatores? Bom, são ilimitáveis o que podemos falar, mas fatores que podemos entender de maneira mais simples é o quê? Bom, pela pregação da palavra. Aqueles que são santificados pela palavra, eles estão em algum lugar onde a palavra é publicada, é pregada e explicada. O valor das Escrituras para a nossa santificação é inestimável e não tem comparação nessa terra, né? Então, se uma pessoa quiser procurar um meio de ser santificado, é ouvir, aplicar e entender a palavra de Deus. Isso é uma maneira de ser santificado, se não a principal palavra.
Evidentemente, a santificação vai te levar para as boas obras, para as boas práticas. A santificação vai fazer os frutos do Espírito ser gerados, conforme o apóstolo Paulo diz em sua carta. A santificação também é importante porque no momento que você se batiza e se identifica com Cristo, é justificado, entendeu? Você já tem uma obrigação pelo fato de você servir a Deus, né? Muitos teólogos, como o Dr. Robert Culver, ele diz que enquanto para a regeneração, que é uma nova natureza, não há uma obrigação, porque é o próprio Deus que transforma a nossa natureza numa nova natureza, já é uma obrigação a santificação. Por quê? Porque a santificação existem os meios que você busca para ser santificado. Como eu já disse, a palavra de Deus sendo pregada, como eu disse, os ofícios, os cultos que você participa, a interação entre os irmãos, tudo isso está nas Escrituras, né? O Dr. Robert Culver, ele vai dizer também no seu comentário, na sua teologia sistemática, que como todo aspecto da salvação, a santificação também é pela graça por meio da fé. O dom do Espírito Santo tornando a pessoa posicionalmente santa e produzindo fruto nas boas obras. Deve levar à purificação dos seus corações. Atos capítulo 15, versículo 9. Ela é uma obrigação de todo crente, mas tudo feito em fé, sabendo que Deus opera em nós. E ele ainda acrescenta: não existe crescimento em graça e conhecimento da verdade no isolamento pessoal. Os cristãos são purificados pela palavra, conforme João capítulo 15, versículo 3. Santificados pela verdade de Deus e na sua palavra, conforme João 17 e versículo 17. E Jesus também purifica a nossa vida mediante a palavra, conforme Efésios capítulo 5, versículo 26 e João capítulo 13, do versículo 4 ao 10.